sofre muito com a influência do oceano aqui Pacífico, né, que leva muitos... É uma área de baixa pressão, então baixa pressão, os ventos são dispersores e dispersa toda a umidade que tem no continente. Isso faz com que seja uma região mais seca. Deixa eu só colocar mais tempo aqui, pelo menos mais 5 minutos para a gente finalizar isso aqui. Vamos continuar aqui, senão vai ficar muito extenso. Mais de 40% das áreas agrícolas do planeta, né? Cerca de 2 bilhões de pessoas, quase todos em países em desenvolvimento, estão localizados em áreas em desertificação ou suscetíveis a este fenômeno. Então, 40% das regiões agrícolas, né? Cerca de 2 bilhões de pessoas dependem diretamente dessas regiões que podem se tornar desertos e depois não vai ter como plantar, produzir para essas 2 bilhões de pessoas, né? No Brasil, as áreas mais vulnerável à desertificação se situa sobre o domínio da Caatinga, né, que a gente já viu ali na região Nordeste. 30 milhões de pessoas, 85% dos quais em situação de pobreza, que vivem nessa região da Caatinga. Continuando, essa aqui é uma vegetação, né, da paisagem da Caatinga, para você ver como que ela é, toda árida, né, retorcida e tal. Mas quando chove, nossa, fica verde, extremamente bonito. Eu já vi, é lindo. Controles da água, das águas do Nilo, né? É uma outra questão socioambiental aí. Porque como acontecia no passado, né? As civilizações passadas, os povos ali do Egito, né? Quando você tinha a civilização egípcia, eles dependiam diretamente das cheias, né? Como já deve ter estudado em história, né? Eles utilizavam as margens do rio, né? Depois, após a cheia, para plantar, né? E aí eles sobreviviam disso tudo. Só que tinha períodos que às vezes não enchia toda a margem, então causavam períodos ali de fome e tal. E agora, né, nessa geração futura, a gente não depende mais exclusivamente do regime do rio, independente se tiver em época de seca ou não, eles conseguem controlar o rio, porque eles fizeram uma barragem acima do rio. Então eles enchem aquilo de água natural, né, vai ficar muito cheio. Aí quando o volume hídrico estiver bem baixinho, né, o volume do rio estiver baixo, aí eles soltam a água daquela barragem para fazer com que o rio volte à normalidade. Então praticamente o ano inteiro esse rio ele se torna cheio, né, teoricamente. Então, essa barragem, ela também é extremamente prejudicial, porque o que acontece? Grande parte da evaporação das águas acontece em lagos, né? Se você tem uma área muito grande com água, pode fazer um teste na sua casa aí. Pega uma bacia, enche de água e deixa ali no seu quarto. Marca o nível que está com uma canetinha bem próximo do nível da água, ou nem precisa marcar. E vai olhar no final da tarde o quanto de água que já não baixou. Ela evapora. Pensa num lago, quanto que não evapora? Muita água. Então, grande parte da água que é prejudicial, né, que falta no futuro é por conta desses lagos, né, dessas áreas de captação de água. Então, né, com essa tecnologia da barragem, fez com que eles tivessem aí ampliado suas colheitas o ano inteiro. Outra situação, né, são questões de sítios arqueológicos que estavam antes dessa barragem, né, porque a área que fizeram a barragem, ela é imensa, né, está escrito aqui, ó, olha só, abrange uma área de 5.700 km², essa barragem, o represamento, 5.000 km², é muita coisa. E tem a capacidade de armazenar água acima da nascente, né, ou acima das necessidades da regularização hídrica, né, do ano inteiro, ou seja, eles têm água para suprir ali o ano inteiro, independente de seca ou não. Dessa represa, aplicar irrigação o ano todo e não apenas em épocas das enchentes sazonais que acontecia naturalmente no rio, ampliando a quantidade de colheitas anuais. Aí você tem aqui um sítio, né, arqueológico que existia, que é o sítio de Abu Simbel, nas margens do lago, né, e ele ficaria literalmente debaixo d'água. Então, um projeto lá da Unesco fez com que retirasse todo esse sítio arqueológico desse lugar e levasse para outro lugar. Eles tiraram todas essas rochas aqui que a gente está vendo. Eu vou até compartilhar aqui. Eu acho que eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto aqui desse sítio. Só um pouquinho. Cadê? Ai, cadê? Nova pasta. Eu acho que tá aqui. Essa é uma foto gigante. Deixa eu abrir aqui.
Abre, meu filho. Meu Deus do céu, não quer abrir. É só colocar no Google aqui. Abu Simbel. Aqui, ó, vou colocar aqui. Abu Simbel. Uma foto mais legal. Imagens. Esse sítio aqui que a gente está vendo, ele estava literalmente numa região, numa área que seria totalmente alagada, né? Ficaria embaixo d'água, né? E ia consumir, né? Porque são rochas que a gente pode ver, são sedimentares, isso ia tudo desmanchar. Olha, uma representação de como seria no passado, né? Ele seria todo colorido e tal. Eles moveram todas essas estátuas aqui, pedra por pedra, né? E transferiram para uma outra localidade, porque ia ficar tudo embaixo d'água, como a gente já mencionou. É um templo lá no Egito, né? Muito lindo, olha por dentro. É uma coisa magnífica. É esculpido totalmente na rocha, né? Muito provavelmente é uma rocha sedimentar, né? Então ela é mais friável, mais maleável, mais fácil. Olha só que lindo. Olha o cara bem aqui, ó, para você ver o tamanho das estátuas, né? Gigante. Bom, voltando. Então, esse controle da água no Rio Nilo aconteceu dessa forma, né? Aqui está falando, né, exatamente sobre isso, né? Sobre esse sítio arqueológico, né? Abu Simbel. Depois vocês dão uma lida aí. Expansão urbana, né? Em áreas de risco. A partir de 2007, a maioria da população mundial tornou-se urbana. O que significa? A maior parte da população passou a viver nas cidades, porque antigamente a maior parte da população ainda era rural. E por que as pessoas saíram do campo, né, do meio rural, para ir para a cidade? Basicamente é por conta dos implementos agrícolas, né, das tecnologias envolvendo os maquinários, os tratores, fez com que dispensasse mão de obra rural, né? Basicamente é isso. E mesmo as mãos de obra rural que ainda existem, elas tendem a ser um pouco mais especializadas, né? As pessoas precisam ter um mínimo de instrução para operar uma máquina. Pensa numa colheitadeira, você precisa ter conhecimentos até de inglês, aquelas máquinas são todas importadas, não existe que eu saiba uma colheitadeira que seja, não sei, não vou falar isso, né? Mas normalmente essas máquinas são importadas, né? Então elas vêm com instruções em inglês. O cara mal sabe ler, é falar inglês, né? Não tem como. E aí o que acontece? Grande parte da população pobre que saiu do campo, elas vão para as cidades. O preço das casas são caras, as regiões mais nobres, né, que têm maiores recursos, são áreas habitadas por pessoas que têm mais dinheiro, e essas pessoas sobram áreas indesejáveis. Normalmente as áreas indesejáveis, elas são indesejáveis por algum motivo, né? São as encostas dos morros, as margens de rios, de áreas que ficam alagadas, né, por exemplo. Isso provoca diversos tipos de acidentes, né? E como a gente pode ver na foto aqui, um deslizamento, né, de terra aqui e as casinhas indo embora, né? Ou aqui nessa outra foto, que tá tudo embaixo d'água, porque construiu a casa na margem de um rio. O rio, ele tem outras margens além da margem principal, né, que é o canal. Ele tem a margem secundária e terciária. Ou seja, até a margem terciária, pode colocar aí às vezes 60, 80 metros depois do limite do rio. Por exemplo, se um rio está passando bem aqui, ó, esse aqui é o canal. Depois você tem a margem secundária, que é uma outra área. E depois você tem a margem terciária, muitas das vezes, que é outra área. E normalmente as pessoas constroem suas casas aonde? Na margem secundária, ou até mesmo no limite da secundária. E essa área toda aqui, que significa? É a área de inundação, é onde o rio passaria normalmente. Então as pessoas se utilizam dessas áreas e acabam sofrendo as consequências, né? Ou seja, são planícies aluviais, né? Próximas às margens de rios. Então, eu acho que a gente finalizou aqui. Opa, não posso mostrar tudo. Qualquer dúvida aí, vocês acionem, né? Comentem aí, mandem mensagem, sinal de fumaça, e eu estaria aqui para ajudá-los. Muito obrigado pela participação. Se você está vendo esse vídeo até o final, thank you.